Fala galera mil, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre os anelídeos. Lembrando, meus amores, essa é a aula de número 47. A aula de número 48 vai estar lá na nossa plataforma SAIS, beleza? Bom, meus amores, os anelídeos, moçada, serão os vermes cujos corpos serão divididos em segmentos. Por isso, também podem ser chamados de metarizado. O que significa dizer isso? Significa dizer que o corpinho dele vai estar segmentado. No caso dos anelídeos, a gente vai ter o animal mais segmentado que a gente possa encontrar, porque dá para ver claramente onde estão os seus segmentos, que são os seus anéisinhos. Quando a gente olha uma minhoca, por exemplo, dá para ver claramente que o corpinho dela é formado em segmentos, beleza? Aonde que eu vou encontrar os anelídeos? Encontrarei os anelídeos em locais úmidos, nos oceanos, em água doce. Encontrarei também em rios, lodo, sempre em locais úmidos. A gente nunca vai encontrar anelídeos no deserto, por exemplo. E isso estará diretamente ligado à sua fisiologia, à fisiologia geral desse filo tão interessante que é o filo anelida, beleza? Então vamos lá. A primeira característica evolutiva que foi extremamente importante e que revolucionou o reino animalia, que surgiu nos anelídeos, foi justamente a cavidade celomática verdadeira. No grupo anterior, no grupo dos nemátodas, dos nemateumintos, os vermes com corpos de fio, a gente tinha uma estrutura chamada de pseudoceloma, que era um celoma parcial, onde eu não conseguia alojar muitos órgãos nem muitos sistemas, certo? Aqui não. Aqui isso foi resolvido. Aqui a gente tem um celoma verdadeiro formado apenas pela mesoderme. E aí, molecada, essa característica vai ficar presente em todos os animais que virão depois dele, beleza? E qual é a vantagem de ter celoma? A vantagem de ter um celoma verdadeiro, meus amores, é que eu conseguirei ter espaços, cavidades internas maiores para alojar mais órgãos e mais sistemas mais complexos, beleza? Então essa foi a grande vantagem, uma característica, uma inovação evolutiva que surgiu nos anelídeos. Os órgãos diferenciados na região cefálica, na cabecinha da minhoca, dá para notar a presença de alguns órgãos que já estão diferenciados, beleza? O sistema nervoso com modificações, o gânglio cerebroide vai surgir um cérebro propriamente dito, certo? Assim, o cérebro dos moluscos, que foram o grupo que nós vimos anterior, principalmente lá dos polvos, é até maior. Entretanto, moçada, a gente vai dizer que esse sistema aqui das minhocas é um pouco melhor, porque as fibras são gigantes e percorrem todo o corpinho do animal, beleza? Somado a esse fator, o sistema circulatório vai ser do tipo fechado. Não existe mais o aberto, aquela história de que o sangue vai circular por dentro de uma veia ou por dentro de uma artéria até um determinado ponto, e depois desse ponto o sangue seria jogado diretamente na musculatura. Isso acabou. Nas minhocas, o sistema circulatório vai ser fechadinho, beleza? E uma outra característica é que o sangue já vai ser vermelho. Foi o primeiro animalzinho a ter sangue vermelho, foi a minhoca. Show de bola? A excreção vai ser por nefrídeos. Alguns grupos podem regenerar partes corporais perdidas. Entretanto, não são todos, tá? Principalmente as poliquetas conseguem fazer isso. As minhocas, com certeza, não irão conseguir, certo? Bom, moçada, existem 3 classes importantes dentro do filo Annelida, que é a classe Oligoqueta, a classe Poliqueta e os Iurídeos, beleza? Oligo quer dizer pouco e queta quer dizer cerdas. Então as minhocas são representantes da classe oligoqueta, elas vão ter pouquíssimas cerdas e as poucas cerdas que terão serão bem pequenininhas. Essas cerdas ficam na superfície do corpo e facilita a locomoção dessas minhocas no subsolo, beleza? Só para a gente ter uma noção, existem mais de 300 espécies de minhocas. Eu estou falando apenas de minhocas, e fora os outros representantes desse filo. A maioria é terrestre, dulcícola de vida livre. Dulcículo quer dizer de água doce, são animais que vão viver prioritariamente em ambientes de água doce, mas podemos encontrar alguns parasitas, algumas minhocas parasitas ou de ambientes marinhos.
É mais raro de acontecer, tá, moçada? Mas existe, tá? A nutrição e a digestão são animais saprófagos. Isso quer dizer, moçada, que elas vão comer tudo que tiver em decomposição no chão do ambiente, beleza? Vai comer tudo que for de resto de matéria orgânica. Tudo bem? O sistema digestivo é completo, formado pela boca, esôfago, papo, moela e intestino. O papo, moçada, vai fazer basicamente a função do estômago. Já a moela vai fazer a função dos dentes, de tentar amassar, mastigar um pouco os alimentos. Algo que a gente vai ver melhor e mais desenvolvido nas aves, certo? Nas aves, a gente vai ver que a moela ela vai ter uma função bem específica e vai ser muito eficiente nessa função, certo? Bom, moçada, circulação e respiração das minhocas. O sangue pode apresentar pigmentos respiratórios. Isso quer dizer que vai ser um animal de sangue vermelho. O fato de ser animal de sangue vermelho, moçada, facilitou muito a distribuição dos gases respiratórios. O fato de ser vermelho indica uma alta taxa de hemoglobina, uma alta taxa de ferro nesse sangue, consequentemente, sendo melhor para a distribuição dos nutrientes, beleza? A circulação ela é fechada, como eu havia dito lá na introdução, e não há corações. Mas, professor, na imagem está falando corações. O que existe, moçada, são vasos sanguíneos contráteis, beleza? O que é vaso sanguíneo contrátil? Vaso sanguíneo contrátil, moçada, é um vaso, é como se fosse uma veia nossa que fica pulsando, tem a capacidade de fechar sozinha. Em nós, isso não acontece. O que acontece nos nossos vasos, nós sentimos pulsar e não contrair, beleza? Então, meus amores, a gente diz que eles vão ter vasos sanguíneos contráteis. Nos livros, você pode encontrar essa informação com o nome de corações laterais. Mas fiquem cientes que isso dali não é um órgão, é apenas um vaso que tem a capacidade de pulsar. E a respiração desse animal é do tipo cutânea, ou seja, através da pele. Entretanto, meus amores, é do tipo cutânea indireta. E o que isso quer dizer? Quer dizer, moçada, que a respiração, as trocas gasosas, vai passar pelo corpinho do animal, parte do oxigênio entra na musculatura do animal e depois de passar na musculatura, entra no vaso sanguíneo. E aí vai ser distribuído para o corpo inteiro. É isso que quer dizer respiração cutânea indireta. Show de bola? Na maioria dos outros animais, ela é diretona mesmo. Sistema nervoso excretor. Note que na cabeça da minhoca vou ter gânglios cerebrais maiores, certo? E partindo desses gânglios cerebrais, eu vou ter cordões nervosos ventrais. Show de bola? Por que ventrais? Porque como a minhoca ela se locomove se arrastando pelo solo, meus amores, ela precisa ter informações bem específicas de como está esse solo, da umidade, da granulação da terra por onde ele está passando, enfim, existem inúmeras informações que serão extraídas de como é o solo graças ao fato de ser um cordão nervoso ventral. Show de bola? E a excreção vai ser feita por nefrídeos com o poro excretor pelas laterais do animal. Reprodução. Como que ocorre a reprodução das minhocas? Lembre-se que até então a gente só está falando da classe Oligoqueta, a classe das minhocas. As minhocas, em sua grande maioria, é monóico, ou seja, hermafrodita. E para compensar isso, elas vão fazer a fecundação cruzada, elas não vão se autofecundar, porque nós sabemos que a autofecundação reduz absurdamente a variabilidade genética. Então, qual foi a estratégia das minhocas? A estratégia da minhoca foi justamente fazer essa fecundação cruzada. A parte masculina de uma minhoca fecunda a feminina da outra, e a parte masculina da outra fecunda a feminina da outra. Show de bola? Então vai funcionar assim, ó. Um dos anéis da minhoca, você pode reparar ao ver uma minhoca que um dos anéis é mais largo, é desproporcional, é bem mais largo. Esse
Esse anelzinho mais largo é chamado de clitelo. Nesse clitelo vai ser secretado um muco e esse muco vai colar as duas minhoquinhas, vai colar os aparelhos genitais masculino e feminino, beleza? O masculino da de cima cola no feminino da de baixo e o aparelho reprodutor masculino de baixo cola no feminino da de cima, certo? Após ocorrer o acasalamento, as duas minhocas irão produzir um casulo. O que é esse casulo? Nada mais é do que um muco protetor, e dentro desse muco vai depositar os ovinhos. Estima-se que cada minhoca seja capaz de produzir, de pôr aproximadamente 400 ovinhos. Show de bola? O desenvolvimento desse animal, das minhocas, é do tipo direto. Isso quer dizer que ao eclodir esses ovinhos, vai sair uma mini minhoquinha, não vai passar pelo aquele processo de metamorfose, beleza? Agora a gente entra na classe poliqueta, uma classe bem bonitinha. São esses animaizinhos aqui coloridos que estão na imagem, esse daqui, esse daqui. A classe poliqueta quer dizer poli quer dizer muito, e queta quer dizer cerdas. Como você pode observar nas imagens, são animais que vão apresentar muitas cerdas. Não posso chamar de pelos. Pelos é a característica exclusiva dos mamíferos, tá? Apenas os mamíferos terão pelos na natureza. Bom, a classe da poliqueta, moçada, é a maior classe dos anelídeos, compreendendo aproximadamente 10.000 espécies. São pequenos, coloridos. Alguns podem alcançar um tamanho médio de aproximadamente aí uns 40 centímetros. Apresentam uma região cefálica bem diferenciada das demais, beleza? Dos demais segmentos. Apresentam muitas cerdas, vivem sobre pedras, corais, lodo, areia. Alguns podem escavar um túnelzinho dentro do solo, certo? E utilizar isso daí como uma estratégia de defesa. Por exemplo, esse rapazinho aqui, ó, quando ele se sente ameaçado, ele faz isso, ó, ele se esconde dentro do tubinho que ele mesmo escavou, beleza? Alguns são pelágicos, vivendo no plâncton, ou seja, vivem livre lá nadando, e a fecundação é externa. O que isso quer dizer? Eles jogam gametinha na água, os gametas, o gameta masculino, o espermatozoide tem que achar o óvulo, e o desenvolvimento é indireto. O que isso quer dizer? Desenvolvimento indireto quer dizer que vai ter uma fase larvar, com uma larva trocófora. A larva trocófora, moçada, é um tipo de larva muito semelhante à larva dos bivalves, beleza? Como assim, professor? É uma larva que tem a capacidade de nadar, uma vez que as poliquetas não têm uma locomoção das melhores. Muitas poliquetas nem se locomovem, como é o caso dessas poliquetas que estão aqui, que constrói esses tubos. Essa poliquetinha aqui, ó, ela até consegue se locomover, mas mesmo assim não é uma locomoção muito boa, é bem lenta, certo? E por último, para a gente finalizar nossa aulinha, os iurídeos. Os iurídeos, eles não vão apresentar cerdas nenhumas, eles são zero cerdas. Vulgarmente são chamadas de sanguessugas, são parasitas ou necrófagas. Elas podem, por exemplo, ver um animal morto e ir lá se alimentar do corpo desse animal. Vivem preferencialmente em água doce, principalmente em pântanos e em cachoeiras, tá, meus amores? Acontece. Certa vez eu estava numa cachoeira e quando eu fui olhar para minha costela, tinha uma sanguessuga coladinha na minha costela. Não foi nem um pouco agradável, tá, moçada? Alguns são marinhos, outros terrestres. Possuem uma ventosa na boca. E isso daí, moçada, essa ventosa que elas têm na boca, garra na nossa pele e não sai. E dentro dessa boca em forma de ventosa vai haver dentes, certo? E a saliva das sanguessugas libera uma substância anticoagulante. Ela morde e o sangue não vai coagular. Enquanto a sanguessuga estiver se alimentando, sugando o seu sangue, não vai haver a cascata de coagulação devido a essa substância presente na saliva dos iurídeos. Essa substância, moçada, é estudada pelos seres humanos para o desenvolvimento de anticoagulantes. Antigamente, para tratar trombose, por exemplo, a trombose ela é caracterizada pela formação de um coágulo dentro do sistema circulatório, colocava-se essas sanguessugas nas pessoas para que a saliva
dela fizesse a função dos medicamentos que nós temos hoje para evitar a coagulação, beleza? As sanguessugas, elas são monóicas com fecundação interna e cruzada e o desenvolvimento é direto, é semelhante ao que acontece com as minhocas. Meus amores, espero que vocês tenham curtido esse filo. Não deixem de fazer as atividades e a próxima aula é lá na plataforma SAIS. Beijão, meus amores. Fiquem com Deus. Até mais.